Graça e paz, irmãos e irmãs. Com muita alegria, estamos iniciando mais esta live e com certeza hoje uma live muito especial, né? Com um amigo, uma pessoa muito querida nossa, que é o pastor Marcílio, que vocês já estão vendo aí, né? Antes de passar a palavra para ele, né, de uma vez, a gente tem que aproveitar o tempo com o Marcílio, que é uma bênção muito grande. Eu quero ler um texto bíblico que se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 5, para que vocês possam entender assim, a bênção que eu vejo nesse momento. Colossenses 4, versículo 5, diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Especialmente essa segunda parte aí, aproveitai as oportunidades. Isso por quê, queridos? Nós temos que aproveitar as oportunidades que surgem para, para as nossas vidas, para a igreja, para o reino de Deus, ao longo da caminhada, num tempo normal. No tempo de pandemia, mais ainda. Estamos com tantas dificuldades para nos reunir no templo, e Deus nos dá essa bênção tão grande de ter essa internet, de ter esse meio de comunicação, né? Nós temos que aproveitar as oportunidades, né? Muitas vezes isso é usado para tantas coisas ruins, tantas coisas erradas, mas nós podemos canalizar isso para essa coisa tão boa que é a missão para o reino de Deus, para a glória do Senhor, né? Digo isso porque se fosse num tempo normal, e imagine que nós tivéssemos todas as terças-feiras aqui na Igreja de Goiabeiras, em Vitória, nós tivéssemos esse propósito de toda terça-feira trazer alguém de fora para falar sobre discipulado. Teríamos muita dificuldade para trazer o Marcílio de Belo Horizonte, por exemplo, e na terça-feira que vem vai ser o Luiz Roberto, como foi na terça-feira passada o Bruno. Enfim, teríamos muita dificuldade. Então, que bom, que bênção, né? Que Deus deu capacidade a esse pessoal da tecnologia aí, e para que pudesse desenvolver esse negócio, para que pudéssemos estar aqui desta forma, tendo a oportunidade de nos reunir. Eu sou do tempo, sou do tempo que a gente ligava de orelhão, né? Só tinha telefone fixo, não tinha celular nas nossas casas, né? Era uma maior dificuldade. E aí os primeiros celulares eram um tijolo desse tamanho. Então, assim, para ter isso agora, né? Da gente ver a pessoa falando, a gente conversar dessa forma, gente, aproveitemos essa oportunidade. É uma bênção muito grande, né? Vamos estar orando e assim vou passar a palavra para o pastor Marcílio. Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá. E sim, Pai querido, queremos aproveitar as oportunidades. Deus, e que bom, Pai querido, que temos a oportunidade hoje de ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, por meio do nosso querido pastor Marcílio. Seja, Senhor Deus, abençoando este momento. Queremos consagrar este momento ao Senhor. Queremos pedir, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo tenha absoluta e total liberdade para estar falando aos nossos corações de uma forma especial. Venha, Senhor Deus, trabalhar, Senhor Deus, esse tema tão importante, o tema do discipulado, as nossas igrejas, as nossas vidas, na nossa mentalidade, na nossa visão. Senhor, nós precisamos crescer, precisamos desenvolver, precisamos melhorar, precisamos ampliar essa visão. Então, por misericórdia, Senhor Deus, venha nos abençoar neste tempo, que é também um tempo de capacitação. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Só para situar, né? Nosso propósito é toda terça-feira estarmos trabalhando essa temática do discipulado, porque cremos que é um mandamento do Senhor, porque cremos que é absolutamente bíblico, porque cremos que nós precisamos vivenciar isso de uma forma mais prática, né? E para isso nós estamos aqui tirando as nossas terças-feiras
para crescer, para aprender, né? Para podermos juntos construir, né? Essa visão que nós precisamos ter sobre o discipulado. Amém? Então, a palavra está com o pastor Marcílio. Esteja à vontade, viu, meu irmão? Assim que, como eu combinei com ele já, ele vai estar aí separando um tempinho para passar a palavra para mim, para eu estar registrando a presença de algumas pessoas, tentando dialogar, registrando algumas falas dele, e aí a gente volta de novo a palavra para ele continuar. Marcílio está com a palavra. Amém. Glória a Deus. Antes de tudo, louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade. E verdadeiramente, nesse tempo, a gente precisa reconhecer as oportunidades e entrar pelas portas que o Senhor nos abre. E isso é bênção. Para mim é uma alegria muito grande estar falando com o pastor Erlon, contigo, meu amigo, porque nós trabalhamos no mesmo distrito um bom tempo. Glória a Deus por isso. A nossa amizade, ela nasceu no coração de Deus. E glória a Deus a gente mantém essa amizade acesa, porque verdadeiramente o Senhor, ele é o combustível dessa amizade, né? Amo o Senhor, o pastor Erlon ama o Senhor, amo o discipulado, o pastor Erlon ama o discipulado, e as nossas famílias, inclusive, são famílias amigas. Glória a Deus. Bom, eu preciso me apresentar, falar um pouquinho sobre mim. Eu não sou o assunto principal, por gentileza, você tem que saber quem que é esse cara, né? Não é um doido que apareceu, né? Pois é. Bom, como você percebeu, Marcílio Gonçalves Pereira Filho, porque meu pai chamava Marcílio também. Sou casado com Roseli, uma mulher maravilhosa, 33 anos, para a glória do nome do Senhor. Eu tenho 54 anos, nasci na Igreja Metodista. Meu pai, ele já era obreiro comissionário da Igreja Metodista quando eu nasci. Eu sou o filho mais novo do primeiro casamento, a distância entre eu e a minha irmã imediatamente acima de mim, ou seja, imediatamente mais velha que eu, a diferença é de 15 anos. E eu tive a oportunidade de crescer no meio da obra de Deus, né? Sou nascido em Juiz de Fora, sou pai de 2 homens, que são homens mesmo, um tem 31, faz 31 esse mês, o outro 28, são homens. Sou avô de 4 netos, ou seja, o 4º neto está chegando agora. Tenho 25 anos de ministério dentro da Igreja Metodista, como pastor metodista, e passei, nesses 25 anos, passei por 3 igrejas. São João Nepomuceno, pertinho de Juiz de Fora. Fiquei lá em torno de 6 anos e um pouquinho. Depois Colatina, fiquei lá 16 anos. Foi lá que nós tivemos o contato maior, né? A minha família, com a família do pastor Erlon. E aqui em Belo Horizonte, na Igreja Metodista, no bairro Santa Teresa, estou aí no 3º ano, para a glória de Deus. Então são 25 anos de caminhada, né? Glória a Deus. Isso daí que é a jornada, assim, resumida, para a glória de Deus, né? O pastor Erlon pediu para eu falar um pouco sobre o chamado, né? Pois é, como é que foi esse chamado? Bom, ele começou antes de eu saber. E isso acontece com muita gente. Ainda no ventre da minha mãe. E eu fui saber do meu chamado, na verdade, assim, de onde foi a origem dele, depois que eu já estava inserido no chamado. Às vezes a gente acha assim, que num determinado momento da vida da gente, Deus para tudo e fala assim, daqui para frente você me segue. Comigo não foi assim. Na verdade, a minha mãe ficou grávida aos 40 anos e o meu pai, ele era delegado de serviço militar e trabalhava durante a semana, de segunda a sexta, numa outra cidade, perto de Juiz de Fora. Em torno de 3 horas e meia de distância e estrada de chão. Meu pai é militar, que ele faleceu. E minha mãe fica grávida e o major, que era médico, vira para ela e fala o seguinte, você vai ter que chamar o seu esposo e conversar com ele, porque
Se você muda para lá onde ele trabalha e você entra em trabalho de quarto, você está com 40 anos, o que vai acontecer é que pode morrer você e a criança. Então, o jeito é ele pedir reforma no exército e voltar para Juiz de Fora. Só que nisso, o bispo Moacir Lousada, da Igreja Metodista, vira para o meu pai e fala o seguinte: ó, se prepara, porque eu vou dar o pastoreio de uma igreja nas tuas mãos. Vou te colocar nessa cidade que você está servindo. E o que acontece é que o meu pai pede reforma, não conseguiu responder ao chamado através do bispo Moacir Lousada para o pastorado, mas continuou sendo evangelista. E ele vira para minha mãe e fala assim: bom, eu não vou poder pastorear, que é o meu sonho. Põe a mão na barriga da minha mãe e fala assim: Senhor, eu não pude aceitar esse ministério, então o Senhor reserva um lugar para essa criança. Eu não sei se é menino ou menina, mas seja feita a tua vontade. Passa o tempo, nasce a criança, e a criança vira adulto, e quando está com 29, 30 anos mais ou menos, o bispo Adriel faz um convite para que a criança assuma o pastorado. E o que acontece? O bispo Adriel me nomeia para São João Nepomuceno. E lá eu assumi o pastorado. E o meu pai não pôde assumir o pastorado em São João Nepomuceno, exatamente naquela cidade. Então, quando você entrega na mão de Deus, confie, porque Deus cumpre aquilo que a gente coloca e está de acordo, alinhado com a vontade dele. Então, quando eu comecei o pastorado, eu fiquei sabendo que o meu chamado foi antes, foi lá no ventre da minha mãe. Glória a Deus por isso, Deus tem os seus propósitos, né? Aí você vai conduzindo aí também, tá, pastor Elo? Que aí, falei um pouco agora sobre o meu chamado. Deixa eu ver aqui como é que funciona. Na caminhada, um pouquinho antes de São João Nepomuceno, aos 23 anos mais ou menos, eu me envolvi numa busca mais intensa. Aquilo que eu estava vivendo na igreja estava muito devagar, estava muito café com leite. E Deus despertou dentro que a vivência da fé é mais do que simplesmente um conjunto de rituais que a gente cumpre religiosamente. Eu precisava de algo mais. E como bom mineiro, né, a gente gosta de queijo. Quando você morde o queijo e gosta, você quer o queijo todo. Eu mordi num queijinho chamado Espírito Santo e queria ele todo. E aí comecei a buscar mais intensamente. Fui chamar de doido, achar que eu estava desviando, seguindo seita, coisa parecida. Eu estava buscando algo que eu ainda não tinha aprendido o que era, porque na época esconder, engavetar os sermões da segunda graça de Wesley e não se falava em Espírito Santo, em mover de Deus. Eu fui buscar. E Deus, o que Deus faz? Deus vai e sapeca, né, o rapaz? Aí meteu fogo no homem e aí as coisas começaram a acontecer. Eu me apaixonei pela obra de Deus, me envolvi numa agência interdenominacional, começamos a fazer trabalho em várias igrejas. Aí eu começo a congregar em uma das igrejas que o meu pai ajudou a consolidar, que é a Igreja Metodista no bairro Benfica, em Juiz de Fora. Na época, pastor Donizete, hoje infelizmente não está mais no pastorado. E ali naquele momento, quando eu começo a preparação teológica na Igreja Metodista, o bispo Adriel me chama e me joga o desafio de pastorear uma igreja que foi resultado de divisão em São João Nepomuceno. E aí eu vou para pastorear, substituir o amável e muito precioso pastor Alcides. Uma bênção, hoje está aposentado, mas esse homem de Deus demais da conta. Um homem que eu respeito, amo, muito sério com as coisas de Deus, muito apaixonado pelo Senhor. E ali eu comecei. Bom, nessa situação, em São João Nepomuceno, eu fiquei lá, como eu disse, de 6 para 7 anos e fui para Colatina. Cheguei em Colatina, estava lotada a Colatina, de espaço, né? Tinha 22 pessoas. A igreja tinha passado por uma divisão. E ali comecei a trabalhar eu, Roseli, meus filhos. O instrumentista que nós tínhamos na igreja era o meu filho mais novo, o André, que tocava guitarra, violão com 10 anos, acabava o culto, tinha que fazer massagem nas costas dele por causa do talabarte, de tão pesado que era
a guitarra. Ele tinha 10 anos apenas. E ali começou-se a caminhada, o ministério, o desenvolvimento. Resumindo, é isso. Pastor Erlon, está contigo. Todos nós temos uma história, né? Aliás, eu e Marcílio temos muitas coisas em comum, né, Marcílio? Eu costumo dizer que, por exemplo, o meu chamado se deu no meu nascimento, porque eu nasci quase que literalmente na igreja, né? Eu nasci no dia 1º de janeiro, na virada de ano, né? A minha mãe passou mal para me ganhar exatamente na virada, estava no culto, na virada de ano, e aí eu nasci no dia 1º de janeiro. E uma outra coisa, filho de militar do Exército, né? É uma coisa assim muito, muito interessante. Mas a nossa construção, a nossa amizade, né? É uma coisa muito, muito especial mesmo, que diz respeito especificamente lá no norte do estado. A experiência lá da Igreja de Linhares com a Igreja de Colatina. Quero já registrar aqui o Walker, que está presente conosco, pastor Walker, hoje, pastor em Aracruz, né? Mas, Marcílio, vamos lá então para seus conceitos aí, sua visão de discipulado, sua experiência de discipulado. Manda brasa, meu irmão. Amém. Bom, para poder falar como que o discipulado tocou a minha vida, eu preciso contar um pouquinho da experiência. São João Nepomuceno foi uma cidade onde eu vivi uma experiência ministerial assim, muito preciosa. Passei muita luta mesmo, mas a igreja passou por um processo de libertação, esclarecimento muito grande. E ali houve um desenvolvimento do ministério local, da igreja, onde os dons começaram a se reunir de maneira muito preciosa nos ministérios afins, e a igreja começou a crescer assim, de uma forma muito tremenda. Só que a gente não lidava com o discipulado conceitual que hoje a gente conceitua. Mas assim, o cuidado com as pessoas, a preocupação de estar perto, de puxar para perto, de observar a caminhada, de auxiliar a caminhada, especialmente a palavra exortar, que é o sentido não de chamar a atenção, mas no sentido de mostrar o que está errado e andar ombro a ombro, mostrando o jeito certo. Isso foi desenvolvido no caráter da igreja. Eu sempre aprendi assim, fui discipulado antes de estar no pastorado na igreja metodista, e acaba que isso influencia a caminhada da gente, porque a gente gera segundo a semelhança. Não pode esquecer isso, é algo muito forte com relação ao discipulado. Bom, mas aí eu saio de São João Nepomuceno, que estava a igreja crescendo, culto de Santa Ceia. Se tivesse chovendo, tinha gente dentro da igreja, do lado de fora, com guarda-chuva ligado, e assim um ministério de teatro maravilhoso, fortíssimo, e apelo, conversão e acompanhamento. Bom, e aí nesse momento, onde a igreja estava decolando, vamos chamar assim, houve essa ruptura, entre aspas, propósito de Deus. Cerca de 480 quilômetros de lá, né, pela estrada que eu passava, e chego em Colatina e encontro uma igreja que tinha passado por uma divisão, que tinha se dito que era busca da ação do Senhor, mas não era. A divisão fundamental de Colatina aconteceu por disputa de poder. A caminhada deu para perceber isso. E aí eu começo a trabalhar. E durante o primeiro tempo, foi primeiro cura de ferida, porque quem ficou, como toda divisão que acontece, ficou marcado, e quem saiu falava que era o grupo de laranja podre, que qualquer um que chegasse naquele cesto ia ficar podre também. Marcaram data profetada, né, para poder a igreja fechar no dia 22 de outubro de 2002, era a data profetada para fechar, e a coisa não aconteceu porque o plano de Deus é tremendo, é poderoso, ele é o dono da igreja. Só que eu tinha que trabalhar cura com a igreja, tinha que trabalhar habilitação, porque os principais trabalhadores da igreja saíram,
e ficou um povo machucado, um povo que não tinha oportunidade na situação anterior e um povo que precisava ser habilitado. Um povo apaixonado pelo Senhor, mas estava machucado. E a gente começou a trabalhar. Eu digo a gente porque eu não sou sozinho no ministério. A minha esposa é comigo, os meus filhos. Jesus amado, como descrever a contribuição dos meus filhos no meu ministério? Eu gastaria aqui uma semana de live para falar das experiências do auxílio do Lucas e do ministério e a capacidade da Roseli como auxiliadora e presente. Mas aí o que acontece? Chega um determinado ponto que a igreja de 22 pessoas, que na minha posse tinha mais ou menos 17 pessoas, essa igreja começou a crescer, mas muito pequena. Para você ter ideia, de 2002 a 2006 aproximadamente, nós saltamos para 48 pessoas. Então, assim, um crescimento difícil, cidade difícil, sede de uma diocese, pressões terríveis, né, do catolicismo em cima da cidade, do meio evangélico, escândalos demais. Houve escândalo dentro da própria igreja metodista, tinha quadrilha na igreja metodista, presépio, capoeira com batuque e música de capoeira, nada contra a capoeira esporte, mas tudo contra os cânticos originais da capoeira que não foi cristianizada. E era o que era lá. Complicado. E aí havia um mau testemunho doido da igreja, muito sério. Fora uma outra coisa que não vale a pena falar agora, porque você sabe que eles estão gravando live e estão usando como arma contra as pessoas. Você já viu isso, né? Só a graça. Mas aí. E chegou um momento que o meu filho teve que estudar fora. E a situação de Colatina, da igreja de Colatina, era muito difícil. Eu não tinha dinheiro para ajudar o meu filho a estudar fora. Ele tinha formado na Escola Agrotécnica Federal, recebeu uma oportunidade, um estágio, concurso na Embrapa, e eu não tinha dinheiro. E aí eu viajo, fui convidado nesse momento de crise extrema, absurda, gigantesca, para poder ir para um encontro do Moca. E quem foi comigo foi o Valmir Raimundo. Foi você, Erlon, que foi comigo? Você lembra disso? Para o encontro do Moca? Não é isso? O Erlon e o pastor Valmir Raimundo. Eu fui também, eu estava lá também. Estava lá, né? Pois é, você testemunha. Eu não sei se eu fui com você no seu carro, mas eu estava lá, com certeza. E aí? Mas se você foi com o Valmir, possivelmente eu fui junto, no mesmo carro, inclusive, porque o Valmir passava lá em. Eu creio que foi comigo. Se eu não me engano, inclusive você me esperou e o Valmir me esperaram em João Neiva, eu lembro disso. E aí nós fomos, eu fui chorando. E você e o Valmir Raimundo tentando me consolar. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu não tinha R$50 para mandar para o meu filho. Mas Deus proveu, mas é uma outra história. Mas aí chegando lá, eu estava no encontro do Moca, em Guarapari, eu estava destruído, destroçado, um farrapo. Não acreditava nem no meu ministério. E chega um determinado momento que o pessoal abre espaço e fala assim, ó, vamos, quem quiser vir aqui à frente e receber oração, diga o porquê e venha. Aí estava aquela roda de pastores, eu ajoelho, me perdoe o termo que eu vou usar, irmãos e irmãs, eu vomitei tudo que estava dentro de mim, chorando, e na hora que o pastor Sérgio Paulo Martins, ele ouve o que eu falei, ele vai à frente e chora também, porque foi o tempo das divisões de 2001, 2002 na Igreja Metodista, e tanto eu como o pastor Sérgio pegamos igrejas que estavam nessa situação. O que acontece? Ali oraram por nós, mas o mistério não aconteceu aí, aconteceu de madrugada, porque 3 horas, à meia-noite e 15, a pastora Rosângela me chama e fala assim, olha, Deus falou comigo
para dividir contigo algo que ele tem me dado. E nós ficamos até às 3 da manhã conversando sobre discipulado. E ela passou a visão inicial do discipulado e aquilo entrou dentro de mim, conquistou o meu coração e dali para frente as coisas começaram a ser transformadas. Primeiro na minha vida, depois na vida da Igreja Metodista lá em Colatina. Tá? Bom, a experiência de maneira geral, ela começou dessa maneira. Deixa eu ver aqui o meu rascunho para eu poder não deixar nada para trás e roubar sua bênção, né? Bom, esse auxílio que eu tive da pastora Rosane foi gigantesco. Eu e o pastor Erno, mais outros pastores, trabalhamos em muitos encontros juntos e tentando nos habilitar, trabalhar, adquirir conhecimento, lendo livro, e lá vai por aí. A sede foi muito grande. E Colatina desenvolveu, vou falar de Colatina, mas assim, Colatina impactou Linhares e Colatina desenvolveu muito, né? Falando assim da minha experiência. Bom, a visão pessoal agora que eu preciso falar é o seguinte: antes de tudo, tem que haver no nosso ministério pessoal, sendo obreiro oficialmente ou não, mas sendo servo ou serva do Senhor, tem que haver dentro de nós um despertamento para uma coisa chamada cuidado pessoal. Primeiro, cuidado pessoal contigo mesmo. O segundo, cuidado pessoal com aqueles que Deus colocar no caminho. Então, uma das coisas que a gente tem que saber é que a capacidade de escolher não é nossa, é do Senhor. Lembra do joio e do trigo? Não somos nós que separamos, é o Senhor que separa. Porque a gente pode correr o erro dos nossos conceitos influenciarem essa separação. Então, não arriscamos separar, ou seja, não sou eu que escolho. Bom, dentro dessa situação, uma das coisas que é fundamental é a gente ter dentro de nós, também movido pelo Espírito de Deus, o desejo, vamos chamar assim, a paixão por ver vida se rendendo aos pés do Senhor. Se você vê uma pessoa se convertendo e isso não mexe contigo, eu preciso dizer com todo carinho, com todo cuidado, meu irmão, você precisa se converter. Porque se uma conversão não mexe contigo, eu acho que você está no lugar errado, você ainda não se converteu. Pode ser um frequentador de igreja, mas você ainda não nasceu de novo. Porque se vidas sendo rendidas aos pés do Senhor não mexe contigo, você virou uma pedra de gelo. Vamos voltar, me perdoe, mas vamos lá. Né? Então, assim, o discipulado da visão pessoal passa pelo cuidado. Segundo, eu preciso pegar pessoas que Deus coloca no meu caminho e eu preciso gerar Cristo. Vou repetir, Cristo naquela pessoa. Eu sou cheio de falha, cheio de imperfeição, cheio de ziguezeira. Já ouviu falar desse termo teológico, né? Ziguezeira. Pois é. Pois é. E quem pode me melhorar, quem pode trabalhar na minha vida, é a presença do próprio Jesus. Porque à medida que eu conheço o caráter de Cristo, não simplesmente intelectualmente, em termos relacionais, aquilo que ele é vai mudando quem eu sou. E essa transformação nada mais é do que gerar Cristo em mim. Por quê? Porque quanto mais contato eu tenho com uma pessoa, mais parecido com ela eu fico. Não é? Pois é. Você nota, inclusive, que para Jesus ser distinguido à noite no meio dos discípulos, o traidor teve que ir dar um beijo nele, para que fosse visto. Escuro, luz de tocha, vestido igual, andando mais ou menos do mesmo jeito, o mesmo idioma cretonês, e lá vai aí, não é verdade? Então, assim, a gente fica parecido com Jesus, pelo menos a ideia é essa, né? Então, assim, o grande problema hoje, para a gente poder caminhar no discipulado, é a gente, vamos chamar assim, diminuir e empobrecer o discipulado a uma metodologia. Aí lasca tudo. Aí você está matando o discipulado.
Discipulado, se você enxerga discipulado como uma metodologia, sua visão está equivocada. Não é. Metodologia é importante? É, mas depende do reconhecimento que se faz do ambiente que Deus te deu para trabalhar. Porque não é porque deu certo num lugar que vai dar certo no outro. Cuidado! Não é porque o alvo atingido em um lugar vai ser o mesmo que vai ser usado e vai ser atingido no outro. As pessoas são diferentes. A gente vê propriamente Vitória. Vamos ver Vitória. Quantas igrejas metodistas tem na Grande Vitória? Você imagina bem. Agora, pertinho uma da outra, distando aí no máximo 5 quilômetros, as igrejas são diferentes? Claro que são, porque tem gente diferente. O ambiente ele é formado pelas pessoas que compõem aquele ambiente. E se são pessoas diferentes, com histórias diferentes, com formação diferente, com traumas, mas também com potencialidades diferentes, é claro que você não pode simplesmente pegar uma camisa que tem um número e enfiar em todo mundo que vai dar certo. Não vai dar certo. Então você tem que conhecer o ambiente. Está entendendo o ambiente que eu estou falando, né? Pois é. Então tem que tomar cuidado para a gente não empobrecer o discipulado com metodologias. Tá? Outra coisa, a gente precisa aprender, antes do discipulado, a ganhar almas. E como que a gente ganha alma? Pregando o evangelho. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, se você quer uma igreja em discipulado que não prega o evangelho para outras pessoas, que não ganha almas, que não está interessado em evangelizar, na verdade você está querendo mudar o jeito de ser da igreja sem que a motivação seja correta. Aí, meu filho, se prepara, porque na Crentolândia tem problema. Infelizmente. Crente que não gera vidas, gera problema. Aprenda isso. E vou te falar uma coisa, a gente tem que saber que Deus é todo poderoso, mas nós somos todo complicados. E se a gente ficar parado, sem andar no propósito de Deus, nós não somos transformados. A gente pega monstrinhos e transforma em bicho de estimação. E isso pode matar um ministério de uma igreja inteira. Por quê? Porque a gente acha que nós somos donos da verdade. E a verdade não é essa, é o contrário. É a verdade que é nossa dona. Isso é que a gente tem que saber. Ou seja, Cristo é o nosso dono, é Ele que comanda. Bom, caminhando um pouco mais. Na época que eu comecei a trabalhar com discipulado, a gente tinha um monte de resistência, incontáveis. Eu vou dar uma paradinha daqui a pouco para poder o pastor Erlon interagir e ver se tem alguma pergunta aí entre os irmãos e irmãs. Quando eu comecei a trabalhar com discipulado, eu, pastor Erlon, a gente estava ali naquele fogo cruzado de G12, lembra G12? Pois é, G12. Aí tinha gente que já não sabia o que era isso, aí confundia G12 com 1113, F250, HB20, e lá vai por aí, né? Só a graça. Ai, Jesus. E aí, o que acontece? A gente tomava couro sem saber de onde vinha. Só porque a gente tocou no discipulado. Discipulado é G12. Aí é lavagem cerebral e lá vai por aí. Meu Deus, você lembra disso, né, pastor Erlon? Meu Deus do céu, apanhando muito, igual o boi ladrão, mas amém. E aí o que acontece? Nessa situação, por causa de alguns erros, por causa de alguns desajustes, por causa de alguns equívocos na caminhada, e lembre, nós somos humanos e nos equivocamos todos nós, mas por causa de alguns equívocos e alguns grupos, às vezes, o que acontecia? Muita gente se fechava para o discipulado porque achava que discipulado se resumia em G12. Sabe de nada, inocente. Só Deus para ter misericórdia. Pois é. É a velha história. Você acha um carrapato no boi, o que você faz? Joga o boi fora? Não é assim que funciona. Vamos ver o que está acontecendo.
Vamos analisar, a gente tem que ser mais sóbrio, mais calmo, falar menos, ouvir mais. E às vezes a gente fala muito. Pois é, em termos da gente dar opinião de coisa que a gente não conhece. Então, a gente aprende na caminhada que a gente precisa fazer aquilo que o pastor Erlon falou. Aproveitar as oportunidades. E na medida que eu fui me envolvendo com o discipulado, as oportunidades começaram a saltar. E à medida que elas vinham, eu, junto com a igreja, conversávamos, oração. Já ouviu falar disso, crente? Amém? Aleluia? Oração, orando em cima, colocávamos as questões diante do Senhor. Para saber como a gente ia trabalhar. Eu vou falar um negócio agora, um parênteses, que eu não quero que você escandalize, não. Tá? Não escandaliza, não. Não vou falar palavrão nem coisa parecida. Pode ficar tranquilo. Mas, quando o discipulado entrou na minha vida, eu virei para a igreja e falei o seguinte: a partir de hoje, início do ano, a partir de hoje, nós vamos fazer o seguinte: nós não vamos trazer nenhum projeto para ocupar as pessoas ou ocupar vocês. Nós vamos orar e pedir o dono da igreja que nos fale aquilo que ele quer para a nossa igreja. Porque a gente está mandando numa coisa que não nos pertence. E a gente precisa saber de Deus o que ele quer da obra dele, porque a obra não é nossa. Dá uma olhada na minha mão. Minha mão não é furada. Foi o sangue dele que foi vertido no Calvário. E é ele que tem que falar para nós. E nós e a liderança oramos durante um ano e Deus trabalhando em nós aquilo que precisava ser feito. Bom, é nessa hora os donos de igreja rolam, né, de cabeça para baixo. E dança até funk do inferno. Misericórdia. É terrível. Porque dono de igreja, meu filho, você falou para não fazer nada, aí fica doido, né? Pois é. E mesmo a igreja pequena, né, às vezes aparece dono. Bom, na caminhada, para finalizar esse bloco agora e passar para o pastor Erlon, a gente vai conhecendo o ambiente. Como eu disse, um ambiente formado pelas pessoas, o ambiente formado pela conjuntura do momento no local de ação, município, aonde você estiver inserido, para você saber como que vai agir. Então, a metodologia, ela não é uniforme. Ela precisa passar por adaptações para que o alvo fundamental, que é vidas, sejam alcançadas e essas vidas compreendam o que é o relacionamento com Cristo, porque é nesse relacionamento que elas vão ser transformadas. Discipulado, na essência, de maneira mais elementar, é relacionamento. Relacionamento nosso com as pessoas, sem nunca desligar relacionamento nosso, ou seja, meu, do discípulo ou discípula, com Cristo. Lembrando que o discípulo e discípula não é meu. O discípulo e discípula é de Cristo. Amém? Eu acho que falei muito, né, Erlon? Agora está contigo aí. Marcílio, mas é uma bênção ouvir você falando. Uma bênção mesmo, sabe? Porque são palavras, são conceitos, são coisas muito profundas, mas você tem a capacidade de transmitir essas verdades tão, assim, importantes e profundas, sérias, mas de uma forma leve, né? De uma forma até, às vezes, divertida. Então, isso é unção de Deus, né? Glória a Deus por isso. Bênção demais. Amém. Mas eu queria, assim, destacar, primeiro, aquela reunião, especificamente, aquela oração lá no MOC, eu estava também. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada, porque eu testifico, né? Que isso aconteceu com você, isso aconteceu comigo, aquela reunião lá, até mais tarde, madrugada, eu estava também com a Rosângela, assim, aliás, destacar o papel da pastora Rosângela nesse processo de discipulado, tanto na sua vida quanto na minha vida. Puxa vida, gente, isso é louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, porque, de fato, Deus usou a pastora Rosângela de uma forma poderosa. Às vezes, ela não tem noção, né, de como ela foi usada por Deus, né, para abençoar a vida do Marcílio, do pastor Marcílio, abençoar a minha vida, e mais do que isso, abençoar tantas outras vidas depois, né, porque o Marcílio voltou totalmente diferente, não só daquela reunião do Moca,
Mas depois do impacto, que o primeiro impacto do Marcílio foi, eu fui também. Nós tivemos essas experiências juntos, né? E foi assim, foi lindo. Foi um negócio assim, sabe, sem comparação. Depois, a gente levar a clã, as primeiras pessoas da nossa igreja, eu de Linhares e o Marcílio lá de Colatina, para o impacto lá de... Como é que chama aquele lugar mesmo, Marcílio? Pai, eu esqueci, mas é Viana, né? Ali é Viana. Viana, é um impacto organizado pela Igreja de Campo Grande. Na época, Igreja de Campo Grande, né? Hoje, Central de Cariacica, na época, Igreja de Campo Grande. E, enfim, se a gente lembra, assim, como a saudade gostosa, né? Porque foi tão bom, foi uma experiência, assim, que mudou mesmo, né? Eu também já tinha, assim, uma base muito boa de discipulado pelo meu convívio com o pastor Lutero, né? Todo mundo fala, todo mundo sempre fala que quando eu falo de discipulado, eu sempre cito o pastor Lutero, porque foi alguém, assim, fundamental na minha vida, que me apresentou, de fato, o discipulado, que é discipulado, enfim. Mas isso eu quero destacar. Outra coisa, Marcelo, que eu queria destacar, que você falou, que é fundamental, sabe? Essa ideia de aprender a ganhar almas antes do discipulado, né? Na verdade, não antes do discipulado, né? Por causa do discipulado, né? Não o discipulado metodologia, mas o discipulado nós sendo discípulos de Jesus, né? Nós, de fato, porque se formos realmente discípulos de Jesus, é impossível não termos essa paixão pelas pessoas, pelas almas, essa paixão, essa vontade de ver as pessoas se convertendo, né? Se eu ver de fato essa comunhão com Deus, aquilo que você falou a respeito, temos discipulado e relacionamento. E, aliás, até nessa ordem, relacionamento com Deus, e a partir desse relacionamento com Deus, relacionamento profundo, sabe, transformador, libertador, que nos cura, que nos faz nova criatura, e a partir daí vivendo uma vida de totalmente nova na presença do Senhor. A partir disso aí, um relacionamento absolutamente saudável, verdadeiro, amoroso, compassivo com as pessoas que nos rodeiam, né? Que o Senhor coloca em nosso caminho, assim como você falou, de uma forma assim tão maravilhosa. Então, eu quero destacar muito isso, sabe? Nós precisamos desse despertamento para salvar vidas, mas a partir de uma experiência pessoal nossa com Deus, sabe? De uma experiência de discipulado, uma experiência que nos transforma. Essa experiência que nos transforma, aliás, foi assim com o John Wesley, né? Experiência que nos transforma, vai nos levar, nos impulsionar, vai, conforme Paulo diz lá, vai nos constranger, né? Nos constranger a ir em direção àqueles que estão precisando. É isso que você falou sobre o despertamento de cuidado pessoal. Gostei muito dessa ideia. Despertamento. Nós precisamos despertar para o cuidado pessoal, assim. Cuidado que diz respeito a nós, com esse relacionamento com Deus, mas esse cuidado pessoal no sentido de ser alguém responsável pelo outro, né? Aliás, o pastor Bruno, na semana passada, falou algo muito interessante, porque nós temos que ter pelo menos 3 pessoas caminhando com a gente. Um que tem uma experiência que está um pouquinho à frente na sua caminhada de fé e que pode nos acompanhar, um mentoreamento, né? Um que está mais ou menos do nosso nível, que nós possamos trocar experiências, e um outro que nós vamos ajudar. Então, somos cuidamos uns dos outros e cuidamos especificamente de alguém. Então, uma lógica é essa. Já falei muito, Marcílio, é você que é o nosso convidado, Marcílio. Fala mais para nós. Compartilhando um pouco sobre algo que Deus colocou de maneira assim, muito, muito preciosa no meu coração essa semana, eu tive uma oportunidade nessa segunda-feira, de 6h30 da manhã, participar de uma live, de um momento devocional de oração com o pastor Sérgio Paulo, da igreja lá de Alep, né?
E eu orando, falando, Senhor, o que tu queres que eu fale? E veio uma palavra muito forte ao meu coração. Não que eu tenha ministrado uma palavra forte, não é isso. A palavra me tocou de maneira muito forte. E foi o texto de 2 Pedro 1, versículos 3 e 4. Se você que está aí nos acompanhando, tiver com a sua Bíblia aí, 2 Pedro 1, versículos 3 e 4. Diz assim, olha que coisa preciosa. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Só um parênteses. Piedade aqui não tem nada a ver com ser bonzinho. Piedade aqui refere-se à devoção pessoal a Deus. Vida de devoção. Fala de oração, fala de jejum, fala de leitura e estudo da palavra, fala de comunhão, fala de serviço cristão. Isso é piedade. E o nosso português, às vezes, muda muito o sentido das palavras, né? Mas voltando. Então, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Quem não quer promessa de Deus? Todo mundo quer, né? Pois é. Para que por elas, por meio dessas promessas, vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O texto é maior do que isso. Aliás, eu quero até te desafiar, irmão e irmã, precioso de Jesus, preciosa de Jesus, a mastigar esse texto aqui. Ovelha, né? Mastiga, vai, engole, volta, mastiga, meio nojento, mas é bem assim mesmo, não é verdade? Ruminar, né? A gente precisa. A palavra mais forte que eu vi aqui nesse texto e que mexeu comigo, que sempre tem algo que destaca, é que somos feitos co-participantes. Participante, participante, co-participante, entendeu? Participante junto, co-participante da natureza divina, quando somos livrados da corrupção das paixões desse mundo. Quando nós somos livrados é quando Cristo é gerado dentro de nós. E à medida que é gerado em nós somos transformados. Lembra do texto do apóstolo Paulo? Somos transformados de glória em glória. O que é isso? Todas as vezes que eu busco a presença de Deus e a glória dele, a presença dele se manifesta, seja um momento de oração, leitura da palavra, atenção a testemunho, pregação que eu estou recebendo, ou seja, alguém está pregando e eu estou recebendo, são manifestações da glória de Deus. Todas as vezes que eu me coloco, eu sou transformado. É impossível que eu esteja sendo tocado pela glória de Deus e não haja transformação na minha vida. A não ser que eu seja um hipócrita por completo. Mas não é o caso, amém? Né? Não tem isso aí no nosso meio, não tem nenhum hipócrita, em nome de Jesus. Se tem, está amarrado, né? Em nome de Jesus. Mas voltando, como participantes, é participar juntos. Quando a gente fala de glória de Deus, de promessa de Deus, de natureza divina, qual crente não quer ser coparticipante disso? Todo mundo quer. Só que uma das coisas que a gente esquece, e aí a atenção maior precisa estar voltada, é que coparticipação diz respeito a uma via de mão dupla. Ou seja, é daqui para lá e de lá para cá. Do jeito que eu quero ser participante da natureza divina e da presença de Deus, o Senhor, Ele quer ser participante dos detalhes da minha vida ao discipulado. O meu relacionamento com Deus é discipulado. Não é só isso o método ou o meio que Deus usa, mas é também. Porque não existe discipulado aonde
discipulador e discípulo não tem um relacionamento com aquele que é o maior discipulador existente, Cristo Jesus. Assim sendo, a gente precisa saber que todas as áreas da nossa vida, se estamos no discipulado, precisam ser abertas diante de Deus. E algumas delas, não todas, mas algumas delas, e Deus toca quando é necessário, precisam junto àquele ou aquela do qual Deus atribuiu condição de me discipular. E precisam ser abertas comigo, contigo, se você e eu somos discipuladores em nome do Senhor Jesus. Daí o que é que acontece? Eu recebo da natureza divina, mas o Senhor se faz participante. Na troca de fardo, lembra lá? Fardo leve, jugo suave, pois é. Porque ele vem e participa comigo e há uma troca de fardo. Há um tratamento constante. Por quê? Porque nós nos abrimos em determinadas áreas quando essas áreas são tocadas. Não pense você, meu amado irmão, que você se abriu por completo. Não se abriu. Não se abriu. Você pode estar falando, abrir, pastor? Você vai aprender daqui a um tempo que não se abriu. Porque existem áreas da nossa vida que somente quando elas são confrontadas ou a gente vai lidar com alguma situação de embate é que elas vão ser abertas. Como assim, pastor? Tá, vou falar. Segura aí. Pedro, quando ele disse para Jesus, Senhor, se necessário for eu morro no teu lugar, ele estava mentindo? Ele estava sendo falso? Não. Mas por que ele fala? E logo depois ele nega Jesus 3 vezes. Simples. Ele falou aquilo porque ele não sabia como ia lidar numa situação que ele ainda não tinha experimentado. E o que Jesus faz? No relacionamento com ele, logo que Jesus ressuscitado está com Pedro, Jesus ele recria o ambiente, aquele ambiente de crise, de rompimento, traz Pedro para perto da fogueira, perto de algumas pessoas e confronta ele com a negação. Só que agora, Pedro estava olhando no olho de Jesus e é aquilo que a gente pode fazer em cada oração sincera. E aí, para cada vez que Pedro negou, ele teve que declarar o amor. Ali houve a transformação. Então, meu querido, relacionamento com Deus é abertura para discipulado. E nós somos transformados participando das coisas de Deus, mas também deixando que ele participe das nossas coisas. Discipulado a gente poderia conceituar e gastar horas aqui com conceituações, gastar horas aqui com metodologias, mas se a gente não entender discipular da seguinte maneira, sair daqui e passar para cá, como é que fica? Precisa pegar o elevador e descer, porque senão, no nosso interior, como que nós vamos ser? Lembrando que movendo o nosso espírito, Deus trata da nossa alma, que é o conjunto de sentimentos, emoções, nossa vida, para que nós sejamos melhorados em quem nós somos, para benefício daqueles que nos cercam e para louvor e glória do nosso Deus. Discipulado gera transformação. Discipulado transforma primeiro cada um de nós, ou melhor, inicia a transformação primeiro em nós. Amém? Pastor, eu falei muito, meu filho. O negócio aqui é complicado. Amém. Amém. Eu gostaria de ter mais tempo, né? Mais tempo, passar mais tempo, mas a nosso horário, infelizmente, já está chegando mais no final, né? Mas, assim, não tem como não destacar essa ideia aí que você traz sobre Pedro, né? Para lembrar, além dessa ideia aí que o discipulado gera transformação, gera mesmo, né? Nós somos fruto disso, somos prova disso, mas também a ideia do discipulado ser um processo,
né? Desse processo que eu sempre digo, não tem como exigir a atitude, a postura de alguém de um novo convertido que está chegando agora na igreja, né? A mesma postura que eu espero que o outro que tem 20, 30 anos de igreja tem, né? Porque a gente espera que quanto mais tempo a pessoa está na igreja, mais ela tem convivência com Deus, convivência com Jesus e vai sendo transformada, né? Discipular desse processo, aquela ideia mesmo da cebola, né? Que vai tirando aquelas camadas, a cebola vai chegando lá na essência, né? Com isso foi Pedro, né? E com isso foi o pastor Marcílio, foi eu também, e tem que ser assim na nossa vida, né? Por isso, pastor Marcílio, que nós não podemos ter a pretensão de achar que nós já sabemos tudo, né? Não podemos ter a pretensão de, assim, não, eu já sei tudo sobre discipulado, sobre a Bíblia, sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, sobre teologia, eu já experimentei tudo. Não. Deus tem sempre coisas novas, né? Deus se revela cada vez mais para nós, em nome de Jesus. Marcílio, tenha uma palavra de encerramento aí, né? Em nome de Jesus. Amém. Bom, amados irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande nós vamos se tocar nessas coisas que são coisas santas. Eu lembro do sacerdote que pegava a carne que ia ser sacrificada e colocava nos bolsões de sua veste, e aí havia essa troca de santificação, aquilo que era consagrado ao Senhor. Quando nós tocamos em coisas santas, a nossa vida recebe o reflexo disso. Eu quero te pedir que você ore pela Igreja Metodista. Ore porque nós precisamos, nós temos muita gente bem intencionada, muito, mas a gente precisa ver aonde nós tropeçamos na caminhada e perdemos o fio da meada daquilo que é o chamado inicial nosso, para voltar plenamente, amplamente, totalmente para o cristianismo bíblico, e a gente esquecer de algumas coisas que a gente sistematizou e não facilitou na caminhada. Nossa igreja é maravilhosa e pode ser melhor, mas precisa da sua cooperação, precisa do seu doar enquanto discípulo e discípula de Cristo. Vamos caminhar sem desistir, sem afrouxar as mãos, e a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém? Pastor Erlon, agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Nós temos sempre no final das nossas lives, Marcelo, temos orado, não podemos esquecer dessas questões que nós estamos vivendo, a pandemia, né? Mais de 100 mil pessoas mortas, né? Mais de 100 mil mortes, mais de 3 milhões de infectados só no nosso país, né? E sempre nós temos orado para que Deus esteja intervindo, esteja abençoando, esteja curando esses que estão nas UTIs, estão nos hospitais, que Deus esteja protegendo, abençoando os profissionais da área da saúde que trabalham nos hospitais e em outras áreas, né? Pedir que Deus abençoe a economia do nosso país, né? Muita gente sofrendo também. Então, eu queria que você fizesse essa oração por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Paizinho querido, nós bendizemos, glorificamos e exaltamos o teu santo nome. E louvamos, ó Deus, a Ti, porque temos a oportunidade de falar contigo, seja, ó Deus, em orações como essa, seja, ó Deus, nos momentos devocionais pessoais, ou seja, ó Deus, no nosso dia a dia, enquanto, ó Deus, cumprimos as nossas tarefas. E nós podemos nos achegar a Ti, porque por misericórdia nos achegamos em nome de Jesus. E queremos nessa hora, de uma maneira muito especial, colocar, ó Deus, todas estas questões que envolvem, ó Deus, esse tempo de pandemia. Pai, o Senhor, ó Deus, tem um propósito nisso tudo. Por isso nós te pedimos que o Senhor venha, ó Deus, trazer socorro, amparo, sustentação, alívio, ó Deus, resposta para cada vida, segundo, ó Deus, o olhar, ó Deus, que é tão criterioso e perfeito, que é o olhar, ó Deus, do Senhor. Pai amado, alcança, ó Deus, os hospitais, as pessoas envolvidas, as famílias, ó Deus, que estão atingidas e principalmente aquelas enlutadas. Ó Deus amado, dá sabedoria, ó Deus, aos governantes
E, ó Deus amado, sacode o teu povo que está investido de autoridade nesses locais de governo, sacode-os na força do teu poder, para que, ó Deus amado, a essência do relacionamento contigo seja, ó Deus, o norteador de cada decisão, e não, ó Deus, a busca de interesses próprios. E, ó Deus amado, especialmente a politização tão grande de uma desgraça como essa, que são 100.000 mortes. Pai amado, nós suplicamos o teu amparo, suplicamos, ó Deus, o teu socorro, e te pedimos que o Senhor venha também tocar, ó Deus, nos profissionais da saúde. Amado, dá-nos, ó Deus, enquanto igreja, uma visão de oportunidade, de como nós podemos ser relevantes nesse tempo, fazer a diferença, e gera em nós, ó Deus, aquilo que do teu coração tu tens para nós. Obrigado, ó Deus, por cada vida, continua a proteger. Obrigado porque e que a glória e graça do Senhor sempre estejam a nos envolver, porque sem o Senhor nós nada somos. Aceita a nossa entrega, aceita, ó Deus, a nossa rendição. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Para encerrar, queria mandar um abraço forte para todas as pessoas que estão ao vivo conosco. Pastor Marcílio, tem gente de Colatina, sua querida Colatina, tem gente de Linhares, tem gente de São Mateus, né? Isso falando da região aqui, de outras igrejas aqui da Grande Vitória. Temos também pessoas temos gente lá do Mato Grosso, né, participando conosco, e outras pessoas. Um abraço muito forte para todas as pessoas que estão conosco hoje ao vivo. Um abraço para aqueles que estarão acessando esse vídeo depois nas nossas redes sociais, fica lá no Facebook, fica no YouTube. Então, um abraço a você, queridos. Queremos, de uma forma especial, mais uma vez, agradecer ao pastor Marcílio, um abraço para a Igreja de Santa Teresa, um abraço carinhoso para a Roseli, né, nossa amiga querida, né? Queremos vocês... Precisam vir aqui em casa, em Vitória, e assim que nós pudermos, você pode ir também em Belo Horizonte, conversar, bater papo, contar sobre os netos, né? Contar sobre... Agora nós temos neto para contar. Bom demais! Marcílio, um abraço. Gente, Deus abençoe a todos, viu? Um abraço, a paz do Senhor. Fiquem com Deus, tá bom? Amém. A paz do Senhor, Deus abençoe. Obrigado pela bênção.